a mulher estiver numa emergência, estiver numa situação de urgência, o que ela deve fazer? Bom, ir para a delegacia de polícia. Na delegacia, a autoridade policial tem alguns deveres em caso de emergência. Primeiro, deve garantir proteção policial se for necessário a essa mulher. Depois, ela deve ser encaminhada ao hospital ou posto de saúde ou um instituto médico legal. Se ela estiver necessitando de atendimento de saúde, atendimento de emergência, ela deve ir para o hospital ou para o posto de saúde. Levou uma facada, um tiro, está muito machucada pelas agressões, primeiro precisa cuidar desses ferimentos. E o encaminhamento ao Instituto Médico Legal é para que sejam feitos os exames periciais, exames de corpo de delito, o que for necessário de acordo com o caso. Tudo isso fica a cargo da autoridade policial determinar. Fornecer transporte para a ofendida, caso ela não tenha. E, se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência do crime, do fato. Então, às vezes, a ofendida precisa sair de casa correndo, praticamente fugida, e não pode voltar, porque se ela voltar, o agressor, ele vai continuar agredindo e pode chegar até um feminicídio. Então, ela pode pedir, sim, para que a autoridade policial vá com os seus agentes até a casa para que ela retire os seus bens pessoais, suas roupas, objetos de trabalho, documentos, tudo isso é cabível, é um direito da mulher. E a ofendida pode, se necessário, pedir as medidas protetivas de urgência, que são deferidas pelo juiz em até 24 horas. Essas medidas protetivas nós já falamos, mas sempre é bom repetir quais são essas medidas que quem é vítima tem direito em caso de necessidade, em caso de emergência, em caso de se sentir em situação de risco. Bom, primeiro, se o autor da agressão ele tem porte de arma, pode ser, por exemplo, um policial, ele vai ter suspenso o seu porte de arma. Segundo, afastamento do lar. O homem, ainda que seja casado, ainda que tenha filhos, ainda de todas as circunstâncias que existam, ele pode ser compelido a deixar o lar para que a mulher possa ficar sozinha ou ficar com seus filhos, seus familiares em segurança. E pode proibir determinadas condutas por parte do agressor. A proibição de aproximação é a mais comum dentre elas. O agressor ele fica proibido de se aproximar da vítima por uma distância que vai ser fixada pelo juiz. E aí varia muito. Se, por exemplo, o agressor vai morar num bairro ou mora num bairro, a vítima mora no outro bairro, cada um trabalha num ponto da cidade, essa distância pode ser grande. Mas, às vezes, eles são quase que vizinhos, então moram a 2, 3 quarteirões de distância, trabalham muito próximos, e aí é fixada uma distância de 50 metros, de 100 metros. É importante que se saiba que essa restrição é do agressor, não é da vítima. Por que eu tô falando isso? Se a vítima entra num restaurante, o agressor está nesse restaurante, não é ela a vítima que tem que sair, é o agressor que está com essa medida protetiva imposta, é ele que tem proibição de se aproximar, é ele que tem que sair do restaurante. Se a vítima vai a um clube que ambos frequentam, quando a vítima estiver nesse clube, o agressor não pode, o abusador não pode entrar nesse clube. Então, essa restrição acaba que às vezes é para a própria vítima. Ela acha que ela não pode ir nos lugares porque vai encontrar o seu agressor. Não, na verdade é o agressor que não pode ir nos lugares em que vai encontrar a vítima. Então, não pode ir perto do trabalho dela, não pode ir perto do local onde ela mora e dos locais que ela frequenta. Então, toda sexta-feira ela vai no restaurante X. Ele sabe disso, então ele não pode passar nem perto da porta do restaurante. Todo domingo ela vai no clube, ele não pode ir no clube. Todos os dias de manhã ela vai passear com o filho na pracinha, então ele não pode ir na pracinha. Então a restrição, essa de aproximação, ela é imposta, é uma medida restritiva de liberdade sim, mas é imposta em face do agressor, em benefício da segurança da vítima.
A gente tem o contato com a ofendida. Isso também é muito comum de ser deferido. Porque não adianta o agressor não chegar perto fisicamente, mas ficar mandando mensagem, manda e-mail, telefona, manda recado, manda carta, manda telegrama, manda o que quiser. Não pode. Ele não pode se aproximar por qualquer meio, se comunicar por qualquer meio, fazer contato. Então ele fica proibido de telefonar, mandar mensagens de WhatsApp, se comunicar por via de outras redes sociais, não sei se eu já disse, telefonar, mandar uma carta, mandar um bilhete, não pode, nenhum meio de comunicação. E isso pode ser estendido para os familiares da vítima. Então, às vezes, o agressor ele não consegue falar com a vítima, mas aí começa a perturbar o pai e a mãe da vítima para mandar recado, ou então um irmão, alguma pessoa, um familiar que mora dentro da casa, uma outra pessoa. Essa proibição ela pode ser estendida para familiares e para testemunha, desde que haja aí uma comprovação, um requerimento de que essas pessoas estão sofrendo, estão sendo constrangidas por esses contatos. A gente também tem a frequência de determinados lugares. De antemão, o juiz pode determinar que o agressor não vá em alguns lugares. Restrição ou suspensão da visitação dos dependentes menores, isso é possível, ou restringe em determinado local, para ser entregue a criança por uma terceira pessoa, para ele não ter contato, ou até mesmo visitação das crianças, dependendo qual for o caso. E pensão de alimentos. Então, às vezes, a vítima depende do companheiro, ela não trabalha, deixou de trabalhar ou está sem emprego, e quem mantém a casa é o agressor. Aí ele sai de casa e ela morre de fome. E aí, se não fosse essa medida protetiva, ela não ia querer nunca denunciar, nunca querer ir na delegacia, porque ela ia dizer, como é que eu vou sustentar meus filhos? Então, a lei já prevê logo no início, como uma medida de urgência, que se fixe alimentos para essa mulher, se tiver filhos, para ela conseguir sobreviver nesse período da medida protetiva. A medida protetiva ela é definida por um prazo, esse prazo pode ser prorrogado e pode durar até o final do processo com a sentença. Então é importante que fique se atenta, vítima. Eu tenho uma medida protetiva por 30 dias, eu tenho uma medida protetiva por 90 dias. Quando estiver terminando o prazo, e se for necessário, se a vítima ainda se sente com medo, sente constrangida, sente que corre risco, então ela deve solicitar que seja renovada essa medida protetiva, renovado esse prazo. E como eu disse, ele pode ir até o final do processo. Essas são as dicas de hoje. As medidas protetivas estão na Lei Maria da Penha. Se você quiser saber mais, coloca no Google, Lei 11.340, Lei Maria da Penha, dá uma olhada na lei, você vai ver seus direitos, vai poder informar uma pessoa que precisa dos seus direitos, com mais detalhe, dar os artigos, que aí a pessoa já vai preparada, se sente mais calma, sabe que tem direito a isso.